Ricochet, sem dúvidas, é um dos grandes wrestlers que temos aí na WWE. Não é à toa que durante um longo período, muitos colocaram ele apenas abaixo do Will Ospreay. E olha que tem uns que até colocam ele como acima do próprio Ospreay. Isso que é coisa discutível, mas o fato de que Ricochet, sem dúvidas, quando ele saiu do NXT e foi para o main roster da WWE, é fato que ele teria uma carreira ali boa se tivesse sido bem investido e bem bucado. Porém, não foi isso que aconteceu. Não sei por que raios Vince McMahon não gostou do Ricochet, que decidiu por fazer ele virar job, levar aquele squash ridículo ali que ele levou do Brock Lesnar, entre outras coisas que deixaram o Ricochet muito abaixo aí do que ele merecia estar. Atualmente ele voltou um pouco aí a tá com um pouco mais de hype. Ele ganhou ali o título Intercontinental e tá fazendo aí uma espécie de aliança com o Braun Strowman, que aparentemente a aliança até já acabou, mas ele tá um pouco melhor comparado com antes. Mas se analisar bem o patamar que o Ricochet deveria estar, eu acho que ele tá muito abaixo do que ele merecia, né? A gente também tem o caso do Chad Gable. O Chad Gable foi um nome aí que quando ele saiu ali da tag que ele tá fazendo com o Jason Jordan, que foi o American Alpha, muitos ali hypavam com ele, inclusive o público ali da WWE fazia questão até de gritar o nome dele, Gable, Gable, Gable. Porém, não sei porque raios o Vince McMahon não gostou ali do Gable, não sei se por causa da altura dele, já que o Vince McMahon gosta de wrestlers aí um pouco mais encorpados. Ele faz com que o Chad Gable passasse situações ridículas. Comprava aquela storyline dele lá com o Baron Corbin, onde o Baron Corbin ficava o tempo todo ali humilhando o Gable, falando que o Gable não tinha altura, que não sei o que, não sei o que. Até aquele personagem ridículo ali de short e G que colocaram ele, que foi o ápice ali do Chad Gable de ridicularidade, né? Depois voltaram ele para Chad Gable, mas já não tava com muito hype. Mas enfim, foi um nome ali que quando ele tava na carreira solo, eu acho que ele merecia pelo menos ter ganhado um título intercontinental ou até um título americano. Mas infelizmente não sei por que raios o Vince McMahon não viu aí talento nele e quis rebaixar ele ao extremo, por mais que o público visse ele ali com um bom número de midcard. A gente também tem um caso aí do Aleister Black. O Aleister Black, eu assisti aqui diversos vídeos do canal, que o Aleister Black ele tinha um excelente potencial no main roster, mas não sei porque cargas d'água o Vince McMahon não gostou do Aleister Black. E é impressionante o quão que o Vince McMahon boicotou ali o Aleister Black no main roster, né? Porque quando o Aleister Black chegou ali no main roster, viu o NXT, uma carreira boa, um bom campeão do NXT, quando ele chegou ali no main roster, o Vince McMahon simplesmente deixou bem claro que ele não queria que o Aleister Black tivesse o mínimo push no main roster. Não é à toa que o booking dele até começou ali bem feito, ele enfrentando ali os nomes, fazendo um excelente combate ali com o Murphy, né? Excelentes na realidade, porque ele enfrentou o Murphy várias vezes, em todas ele venceu. Fora depois, mais adiante, que ele venceu ali o AJ Styles, onde tudo parece estar caminhando para um lado bom. Mas enfim, isso daí tá melhorando, mas não é nem plasmando do Vince McMahon, é porque teve uma época aí também que o Paul Heyman esteve dentro do book da WWE. E o Vince McMahon desaprovou todas essas coisas aí que o Paul Heyman fez, prejudicou completamente o Aleister Black, mudou ali o personagem dele pra Rio, e depois desistiu do cara, fez o cara jobar 3 vezes ali pro Kevin Owens, e logo depois se demitido. E ironicamente, quando parecia que o Aleister Black ia começar uma rivalidade com o Big E. E aconteceu que o Aleister Black acabou sendo demitido. E inclusive na época saiu a notícia de que o Vince McMahon tinha uma carta ali onde dizia que ele assinava ali se o Aleister Black deveria ser demitido ou não. E infelizmente o Vince McMahon assinou para o Aleister Black ser demitido. Um caso bem semelhante é o caso do Keith Lee. O Keith Lee, ele é um nome ali que chegou no main roster também muito hypado, até mais hypado que os anteriores que eu citei, porque o Keith Lee ele teve uma excelente carreira no NXT, né? Ele foi campeão norte-americano e mais adiante foi Double Champion, batendo o Adam Cole, né, cara? O Adam Cole que na época tá com o maior reinado pelo cinturão de campeão do NXT. Não lembro se ele está até hoje, mas pelo menos do cinturão do NXT ele tava ali com o maior reinado. E acontece que o Keith Lee, quando ele chegou ali no main roster, apesar dessa mudança ali no personagem dele, tiraram aquela barba dele que deixava o personagem dele mais imponente, botaram uma regata ali nele ridícula, para esconder talvez ali o peso do Keith Lee, né? Porque o Keith Lee, ele no NXT sempre foi meio gordinho, ali no main roster ele tava até mais, e sempre colocaram isso para esconder muito o físico dele. E daí aconteceu que o Keith Lee começou até com um booking bom ali no começo, ganhando limpo de Randy Orton, fazendo ali umas rivaldades até boas, mas acabou que ele foi ficando de lado. E aconteceu que a WWE colocou ele com aquele personagem de Beer Cat Lee, que eu nem preciso dizer, né? Que foi um personagem tão ridículo que colocaram o cara até pra miar, pra você ter uma ideia. Até que o próprio Keith Lee, depois de tanta insatisfação da parte dele mesmo,
ele acabou sendo demitido da WWE. A gente também tem o Cedric Alexander. O Cedric Alexander, eu até poderia ter colocado ele aqui logo depois do Ricochet, estrategicamente. Por que eu digo isso? Porque o Cedric Alexander, ele teve um caso até meio semelhante com o do Ricochet. Porque o Cedric Alexander, na época aí que estavam querendo um push dele, que ele tinha ali saído do título do Cruiserweight, porque ele é ex-campeão Cruiserweight, né? Logo depois cinturão, muitos queriam ele ali tendo um push no main roster, título do midcard ou coisa parecida. O Vince McMahon boicotou o Brasil do Cedric Alexander, né? E eu lembro que na época o Paul Heyman tentou interferir ali, querendo que o Cedric Alexander fizesse uma tag com o Ricochet. O que seria excelente, essa tag até rolou uma certa época aí, mas o Vince McMahon começou a boicotar a tag, fazendo a tag jobbar por diversas vezes seguidas. Até que não deu certo, né? A tag aí acabou sendo desfeita e não foi nada pra frente. Também temos o caso do EC3. O EC3 foi um caso aí na WWE que também, pelo amor de Deus, né? O EC3, ele chegou ali na WWE bem hypado, principalmente depois da passagem dele na TNA. E o EC3 ele passou ali pro NXT, teve uma passagem ali curta, porque ele já tinha passado lá atrás no NXT, na época que ele não era EC3, né? Mas ele já tinha tido sua passagem, então não tinha porquê ele ter uma passagem longa no NXT. Foi pro main roster e chegando no main roster o cara ali passou situações ridículas. Ele foi num personagem imponente de main card para um cara que só ficasse exibindo e falando com ele é bonito. Basicamente se resumiu a isso o personagem do EC3, até que ele ficou até sumido dos shows e foi demitido naquela live demitidos ali que a gente teve na WWE no ano 2020. Falando de uma tag, a gente tem aí o caso do Ascension. O Ascension que foi uma das tags ali mais dominantes que tivemos no NXT, pelo menos na época deles. Chegando no main roster, começaram até bem ali, encarando algumas lendas. Pareciam que iam ter um alto push, mas quando eles tiveram a primeira derrota deles, que no caso foi para os Prime Time Players, que já não é uma tag assim muito de respeito, né? Que teve ali push logo após ganhar do Ascension, ironicamente. Mas eles acabaram virando motivo de piada. Os caras ficaram ali perdendo a diversos shows. Aí depois os caras vieram piadas ali até em segmentos, onde botaram ele vestido de detetives. Isso porque era até casa para ser bastante imponente, né? Não vamos esquecer que no NXT eles foram bastante dominantes. Não vamos esquecer disso aí, que é um detalhe muito importante. E sem contar que, pô, o talento que os caras tinham ali para ser uma das top tags ali, tá num patamar ali, por exemplo, do New Day. Assim, é fato que o New Day, na época que eles chegaram ali mais ou menos, o New Day dominou de tags e, tipo, ninguém tirava deles. Tudo bem. Mas, pô, os caras têm um patamar de bater de frente com o New Day ou até tirar o título do New Day, se for o caso. Mas nem isso a WWE deu pros caras, né? Nem isso. Então, assim, era uma tag excelente que tinha ali, que subiu do NXT, que o Vince McMahon simplesmente não gostou dos caras e acabou por enterrar eles, coisa que os fãs até hoje são bem tristes, né? Porque esse enterro do Ascension, que foi algo realmente triste, era pra ter tido ali um mais destaque no main roster, mas acabou que não deu nada certo e os caras mais adiante foram demitidos. Falando em outra tag, eu vou trazer aqui o Revival. Revival também foi outra tag que Vince McMahon enterrou, que é excelente, né, cara? Porque o Revival tem uma grande carreira no NXT. Uma coisa pouca gente comenta que o Revival foi a primeira tag no NXT a segurar aquele título ali umas duas vezes, né? Eles tiveram o primeiro reinado e seguraram uma segunda vez. Depois foram para o main roster, começaram até bem. Tiveram lesões ali no começo, mas quando voltaram estavam até hypados ali, mas infelizmente Vince McMahon começou a colocar os caras no segmento bem cômicos. Fora que depois que iam transformar o cara em palhaços, e literalmente palhaços mesmo, tipo Donkey the Clown, sendo bem mais extremo, né? Nesse ponto aí que o Vince McMahon queria colocar os caras e acabou por causa disso eles saíram da WWE. E já que eu tô falando de tag, vamos pegar um embalo aqui e botar uma terceira tag, que no caso é o Sanity. O Sanity também foi outro aí que o Vince McMahon enterrou e que, pelo amor de Deus, não foi uma das melhores tags ali, pelo menos na época desde o NXT, mas eles tinham um potencial, já que foi a primeira tag a vencer o EOP, que era uma tag muito dominante da época. E ocorreu que o Sanity tinha esse potencial, mas no primeiro combate deles já perderam. Mais adiante viraram jobbers de luxo, perdendo seguida vez, por exemplo, para New Day ou para outras tags aleatórias que apareciam, até que num draft eles foram separados. Também temos o caso aí do Karrion Kross. O Karrion Kross foi um caso aí que a galera sempre comenta, porque o Karrion Kross tem uma passagem extremamente dominante no NXT. E ainda como ele estava ali como campeão do NXT, ele fez uma aparição no main roster, né? Não foi aparição não, ele chegou aí pro main roster ainda como campeão do NXT. Aí muita gente pensou que seria lá Kevin Owens, porque o Kevin Owens, ainda como campeão do NXT na época, ele foi para o main roster no caso, né?
Ele fez ali uma rivalidade com o John Cena, onde ele venceu limpo, né, o próprio John Cena. Então muita gente tava hypada. Mas acontece no primeiro combate dele ali no main roster, lembrando que o Karrion Kross estava não só com o campeão NXT, como estava invicto, ele perdeu para o Jeff Hardy, um rolamento ali completamente botchado, completamente esquisito. E depois não foi dar mais nenhuma relevância para ele. Depois ele perdeu o cinturão, ficou ali no main roster e ele foi demitido ali mais adiante pela WWE. Falando de um caso aí que não é do NXT, mas sim do main roster mesmo, a gente tem o caso aí do Luke Harper. E eu falo do Luke Harper na carreira dele solo, pós-ida para o main roster, tá? Não tô considerando o Luke Harper no NXT, porque no NXT basicamente ele não teve carreira solo, ele ficou mais nas tags. Mas o Luke Harper foi um caso ali bastante triste, né? Porque ele quando tá na carreira solo, muita gente queria ele ter um push para um título intercontinental. Push que até já teve no passado, mas não teve reinado muito longo. Então a galera queria, ele teve um push bom aí, porque ele é muito talentoso em ringue, o público em si gostava muito do Luke Harper. Ele com o Babyface entregava muito bem, mas mesmo assim, o Vince McMahon nunca viu nada demais ali no Luke Harper e acabou por nunca dar um push pro cara, né? Ele ali na fase solo dele, nunca teve um santo push sequer, né? Nunca teve e foi algo bem triste ali para o Luke Harper, porque, pelo amor de Deus, se você pegar e analisar ali, o cara poderia ser, até ser ali um campeão de main card, mas infelizmente Vince McMahon nunca viu isso aí dele e acabou por nunca dar um santo push pra ele. Pra fechar a lista eu vou trazer o Pete Dunne, né? O Pete Dunne no NXT teve uma excelente carreira, né? Principalmente no NXT UK, onde ele foi ali campeão durante um longo período, né? Perdeu o cinturão justamente para o Gunther, né? Na época o Walter. E o Pete Dunne quando chegou ali no main roster, a galera tava ali hypada com ele, como é que ele ia ser. Muitos não estavam, né? Porque ainda tava no comando de Vince McMahon, na WWE na época. Isso daí foi antes do Triple H assumir. E aconteceu que o Pete Dunne, logo na sua primeira aparição no main roster, como membro fixo, tá? Porque já chegou a fazer umas aparições ali, mas não foi como membro fixo. Dessa vez como membro fixo, ele subiu ali com o nome de Butch. E acabou que isso aí, a galera ficou muito bem triste, né? Porque além do nome tosco, botaram ele numa roupa ali de regata, com um suspensório, um chapeuzinho ali, nada a ver. E falta só o personagem dele, um personagem surtado. Logo após o Triple H assumir, o personagem dele voltou um pouco às raízes, ficou um pouco melhor, mas aquele Pete Dunne ali que a gente teve ali no NXT nunca mais foi visto novamente. Galera, quando eu tava editando aqui o vídeo, eu lembrei de um outro nome. Esse nome no caso foi o Kushida, porque o Kushida, apesar de nunca ter ido pro main roster da WWE, quando ele não renovou com a WWE, o Vince McMahon tava no booking do NXT. Ele tava lá no booking e muito por causa do Vince McMahon que o Kushida quis sair. Porque o Kushida tava ali numa construção boa, no nome de midcard e tal. E acontece que o Vince McMahon colocou o cara numa tag ridícula, que foi a tag A Hora da Jaqueta, que fez o Kushida sair da WWE de tanta vergonha que ele passou fazendo essa tag. Então tá aí mais um nome pra lista. Kushida, que era um talento excelente, que tinha um alto potencial aí no NXT na minha concepção, mas infelizmente Vince McMahon também enterrou.